Será que as profecias da Bíblia provam que Jesus era o Messias? A resposta da Bíblia: sim. Enquanto esteve na Terra, Jesus cumpriu várias profecias sobre o Messias, o líder, aquele que seria o Salvador do mundo. Daniel 9:25 e 1 João 4:14. Até mesmo depois de sua ressurreição para viver no céu, Jesus continuou cumprindo profecias sobre o Messias. O que significa a palavra Messias? Tanto a palavra hebraica, Meshia, Messias, quanto a palavra grega equivalente, Christos, Cristo, significam ungido. Assim, Jesus Cristo significa Jesus ungido, ou Jesus o Messias. Nos tempos da Bíblia, quando uma pessoa recebia uma posição especial de autoridade, ela geralmente era ungida com óleo derramado sobre sua cabeça. Jesus recebeu de Deus uma grande posição de autoridade, a de ser o Messias. Mas em vez de ungir Jesus com óleo, Deus o ungiu com o Espírito Santo. Será que mais de uma pessoa poderia cumprir as profecias sobre o Messias? Não. Assim como uma impressão digital identifica apenas uma pessoa, o cumprimento das profecias da Bíblia aponta para apenas um Messias, ou Cristo. Mas a Bíblia avisa que surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e milagres a fim de enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Mateus 24:24. Será que o Messias poderia aparecer no futuro? Não. A Bíblia predisse que o Messias seria um descendente do rei Davi de Israel. Mas os registros que mostravam os descendentes de Davi se perderam. Eles provavelmente foram destruídos quando os romanos conquistaram Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Desde então, ninguém pode provar que é da família do rei Davi. No entanto, esses registros existiam na época de Jesus e nem os inimigos dele foram capazes de questionar quando ele disse que era da família de Davi. A Cyclopedia de McClintock e Strong diz: é quase certo que os registros das tribos e famílias de Judá foram eliminados na destruição de Jerusalém, e não antes disso. Quantas profecias sobre o Messias existem na Bíblia? Não é possível dizer o número exato de profecias sobre o Messias. Por exemplo, mesmo nos relatos que falam claramente sobre o Messias, o jeito de numerar as profecias pode variar. Isaías 53, 2-7, menciona vários detalhes proféticos sobre o Messias. Algumas pessoas podem considerar o relato todo como sendo uma profecia, enquanto outras podem considerar cada detalhe como uma profecia diferente. Algumas profecias sobre o Messias que Jesus cumpriu. Profecia: descendente de Abraão. Registrada em Gênesis 22, 17 e 18. Cumprimento: Mateus 1:1. Profecia: descendente de Isaque, filho de Abraão. Registrada em Gênesis 17:19. Cumprimento: Mateus 1:2. Profecia: nascido na tribo de Judá, de Israel. Registrada em Gênesis 49:10. Cumprimento: Mateus 1:1 e 3. Profecia: da linhagem do rei Davi. Registrada em Isaías 9:7. Cumprimento: Mateus 1:1. Profecia: filho de uma virgem. Registrada em Isaías 7:14. Cumprimento: Mateus 1:18, 22 e 23. Profecia: nascido em Belém. Registrada em Miqueias 5:2. Cumprimento: Mateus 2:1, 5 e 6. Profecia: chamado pelo nome de Emanuel. Registrada em Isaías 7:14. Cumprimento: Mateus 1:21 a 23. A nota diz: o nome hebraico Emanuel, que significa Deus está conosco, descreve bem o papel de Jesus como Messias. A sua vinda à Terra e as coisas que ele realizou provaram que Deus está com seus adoradores. Fim da nota. Profecia: início humilde. Registrada em Isaías 53:2. Cumprimento: Lucas 2:7.
Profecia: meninos mortos depois de seu nascimento. Registrada em Jeremias 31:15. Cumprimento: Mateus 2:16-18. Profecia: chamado do Egito. Registrada em Oséias 11:1. Cumprimento: Mateus 2:13-15. Profecia: chamado de Nazareno. A nota diz: o termo Nazareno aparentemente vem da palavra hebraica Neitzer, que significa renovo. Fim da nota. Registrada em Isaías 11:1. Cumprimento: Mateus 2:23. Profecia: um mensageiro preparou o caminho. Registrada em Malaquias 3:1. Cumprimento: Mateus 11:7-10. Profecia: ungido como Messias no ano 29. Registrada em Daniel 9:25. Cumprimento: Mateus 3:13-17. A nota diz: para mais detalhes sobre a cronologia bíblica que indica o ano 29 como o ano em que o Messias apareceu, veja o artigo Como a profecia de Daniel predisse a chegada do Messias. Fim da nota. Profecia: reconhecido por Deus como seu filho. Registrada em Salmo 2:7. Cumprimento: Atos 13, 33 e 34. Profecia: zelo pela casa de Deus. Registrada em Salmo 69:9. Cumprimento: João 2:13-17. Profecia: proclamador de boas novas. Registrada em Isaías 61:1. Cumprimento: Lucas 4:16-21. Profecia: ministério na Galiléia foi uma grande luz. Registrada em Isaías 9:1 e 2. Cumprimento: Mateus 4:13-16. Profecia: realizou milagres como Moisés. Registrada em Deuteronômio 18:15. Cumprimento: Atos 2:22. Profecia: assim como Moisés falou os pensamentos de Deus. Registrada em Deuteronômio 18:18 e 19. Cumprimento: João 12:49. Profecia: curou muitos doentes. Registrada em Isaías 53:4. Cumprimento: Mateus 8:16 e 17. Profecia: não chamou a atenção para si mesmo. Registrada em Isaías 42:2. Cumprimento: Mateus 12:17 e 19. Profecia: teve compaixão pelos que sofriam. Registrada em Isaías 42:3. Cumprimento: Mateus 12:9-20 e Marcos 6:34. Profecia: mostrou a justiça de Deus. Registrada em Isaías 42:1 e 4. Cumprimento: Mateus 12:17-20. Profecia: maravilhoso conselheiro. Registrada em Isaías 9:6 e 7. Cumprimento: João 6:68. Profecia: declarou o nome de Jeová. Registrada em Salmo 22:22. Cumprimento: João 17:6. Profecia: falou usando ilustrações. Registrada em Salmo 78:2. Cumprimento: Mateus 13:34 e 35. Profecia: um líder. Registrada em Daniel 9:25. Cumprimento: Mateus 23:10. Profecia: muitos não acreditaram nele. Registrada em Isaías 53:1. Cumprimento: João 12:37 e 38. Profecia: pedra de tropeço. Registrada em Isaías 8:14 e 15. Cumprimento: Mateus 21:42-44. Profecia: rejeitado pelas pessoas. Registrada em Salmo 118:22 e 23. Cumprimento:
Atos 4, 10 e 11. Profecia. Odiado sem motivo. Registrada em Salmo 69, 4. Cumprimento. João 15, 24 e 25. Profecia. Entrada triunfal em Jerusalém montado num jumento. Registrada em Zacarias 9, 9. Cumprimento. Mateus 21, 4 a 9. Profecia. Louvado por crianças. Registrada em Salmo 8, 2. Cumprimento. Mateus 21, 15 e 16. Profecia. Veio em nome de Jeová. Registrada em Salmo 118, 26. Cumprimento. João 12, 12 e 13. Profecia. Traído por um companheiro em quem ele confiava. Registrada em Salmo 41, 9. Cumprimento. João 13, 18. Profecia. Traído por 30 moedas de prata. A nota diz: essa profecia está no livro de Zacarias, mas o escritor bíblico Mateus disse que se cumpriram as palavras de Jeremias, o profeta. Mateus 27, 9. Tudo indica que, às vezes, o livro de Jeremias era colocado primeiro na seção de livros chamada de profetas. Lucas 24, 44. Aparentemente, Mateus usou Jeremias para se referir a toda a coleção de livros, o que incluía o livro de Zacarias. Fim da nota. Registrada em Zacarias 11, 12 e 13. Cumprimento. Mateus 26, 14 a 16 e Mateus 27, 3 a 10. Profecia. Abandonado pelos amigos. Registrada em Zacarias 13, 7. Cumprimento. Mateus 26, 31 e 56. Profecia. Testemunhas falsas falaram contra ele. Registrada em Salmo 35, 11. Cumprimento. Mateus 26, 59 a 61. Profecia. Ficou em silêncio diante dos seus acusadores. Registrada em Isaías 53, 7. Cumprimento. Mateus 27, 12 a 14. Profecia. Cuspiram nele. Registrada em Isaías 50, 6. Cumprimento. Mateus 26, 67 e Mateus 27, 27 e 30. Profecia. Bateram na sua cabeça. Registrada em Miqueias 5:1. Cumprimento. Marcos 15:19. Profecia. Espancado. Registrada em Isaías 56. Cumprimento. João 19:1. Profecia. Não impediu que batessem nele. Registrada em Isaías 56. Cumprimento. João 18, 22 e 23. Profecia. Líderes do governo conspiraram contra ele. Registrada em Salmo 2:2. Cumprimento. Lucas 23, 10 a 12. Profecia. Pés e mãos pregados numa estaca. Registrada em Salmo 22, 16. Cumprimento. Mateus 27, 35 e João 20, 25. Profecia. Lançaram sortes, ou seja, sortearam as roupas dele. Registrada em Salmo 22, 18. Cumprimento. João 19, 23 e 24. Profecia. Incluído entre pecadores. Registrada em Isaías 53, 12. Cumprimento. Mateus 27, 38. Profecia. Zombado, insultado. Registrada em Salmo 22, 7 e 8. Cumprimento. Mateus 27, 39 a 43. Profecia. Sofreu pelos pecadores. Registrada em Isaías 53, 5 e 6. Cumprimento. 1 Pedro 2, 23 a 25. Profecia. Parecia abandonado por Deus. Registrada em Salmo 22, 1. Cumprimento. Marcos 15, 34. Profecia. Recebeu vinagre e fel para beber.
Registrada em Salmo 69, 21. Cumprimento. Mateus 27, 34. Profecia. Teve sede quando estava para morrer. Registrada em Salmo 22, 15. Cumprimento. João 19, 28 e 29. Profecia. Confiou seu espírito a Deus. Registrada em Salmo 31, 5. Cumprimento. Lucas 23, 46. Profecia. Deu sua vida. Registrada em Isaías 53, 12. Cumprimento. Marcos 15, 37. Profecia. Forneceu o resgate para acabar com os pecados. Registrada em Isaías 53, 12. Cumprimento. Mateus 20, 28. Profecia. Ossos não foram quebrados. Registrada em Salmo 34, 20. Cumprimento. João 19, 31 a 33 e 36. Profecia. Traspassado. Registrada em Zacarias 12, 10. Cumprimento. João 19, 33 a 35 e 37. Profecia. Enterrado entre os ricos. Registrada em Isaías 53, 9. Cumprimento. Mateus 27, 57 a 60. Profecia. Levantado dentre os mortos. Registrada em Salmo 16, 10. Cumprimento. Atos 2, 29 a 31. Profecia. Traidor foi substituído. Registrada em Salmo 109, 8. Cumprimento. Atos 1, 15 a 20. Profecia. Sentado à direita de Deus. Registrada em Salmo 110, 1. Cumprimento. Atos 2, 34 a 36.